Aleluia, porque o Senhor tem dado para nós uma palavra e é importante nesse momento nós entendermos que é o Senhor que quer falar conosco. Não é o Rogério que quer falar, é o Senhor. Por isso é digna de toda a nossa atenção, aceitação. Em uma experiência, irmãos, muito pessoal, eu entendi, talvez todos nós entendamos o seguinte, que nós temos muitas vozes na nossa mente, nos nossos ouvidos, muitas vozes, até o ponto de muitas vezes não discernir se essa voz é de fato a voz do Senhor, ou é a minha voz, e eu estou tentando colocar para dentro de mim que esse falar é do Senhor, porque eu assim a quero. Mas como de fato discernir a voz do Senhor? Uma irmã aqui cita muito, né? E ela vai saber assim que eu falar, a questão de qual é a fonte? Qual é a fonte? É do conhecimento do bem e do mal, dessa árvore, ou da árvore da vida, né? Mas louvado seja o Senhor. Então, essa mensagem, né, João Miguel? Até a luz do Senhor, ele vai colocar aqui para nós, ouvir e reconhecer a voz do Senhor. Ouvir e reconhecer a voz do Senhor. Então, para a gente começar, tem um texto de João, capítulo 16, versículos 12 e 13, irmãos. Acompanhem comigo, cada detalhe, cada passo que nós dermos aqui, o tempo vai ser breve. João 16, versículos 12 e 13, vou usar a versão Almeida, revista atualizada. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade ou da realidade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, meu encargo aqui que o Senhor colocou no meu coração é em relação à nossa capacidade de ouvir e reconhecer a voz do Senhor. Esse texto aqui que nós lemos, João 16, é parte já de um discurso de despedida do Senhor aos seus discípulos, não é isso? Poucas horas depois ele já seria crucificado. Então ele faz uma declaração muito importante, irmãos. Acompanhem. Tenho ainda muito que vos dizer. O Senhor foi um mestre e ele falou por todo o seu ministério, ele falou. E aí, ao se despedir agora, ele não diz assim, ó, tudo que eu tinha para dizer, eu já disse. Ele não disse isso. Ao contrário, ele disse, ainda tenho muito que vos dizer. E então o Senhor faz a promessa, né? Quando o Espírito Santo viesse, o Consolador, o Espírito da realidade, ele vos guiará toda a verdade, pois ele não, presta atenção nisso, ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então quem passa a falar após a ascensão do Senhor e após o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes é o Espírito do Senhor. Ele continua falando, por intermédio do seu Espírito. Então o primeiro ponto aqui que nós vamos tocar está em Marcos, capítulo 2, que é aquela cura do paralítico, né? Nós conhecemos bem ali, que o texto relata que o paralítico foi levado ali por 4 amigos, eles abriram o telhado, não é isso? Desceram na presença do Senhor. Mas tocando aqui no capítulo 2 de Marcos, no versículo 8, diz assim, até no cântico 9 que a Thalita pediu, tem uma estrofe que toca exatamente nesse ponto. Marcos 2,8 diz, Jesus, percebendo logo por seu Espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Perceba aqui, irmãos, haviam questionamentos, pensamentos, razoamentos no coração daquelas pessoas que estavam ali. Isso o texto nos diz, não é isso?
Mas o Senhor percebeu. Onde o Senhor percebeu? Em seu espírito o que estava acontecendo ali. Esse é o ponto. Quando nós falamos sobre ouvir a voz do Senhor, não se trata mesmo de procurar ouvir vozes ou forçar alguma, digamos que, um tipo de revelação. Mas trata-se de algo muito mais profundo. Se trata de algo que ocorre no nosso espírito. Jesus, irmãos, é muito bom tocar nisso e ser novo para nós. Quando nós pensamos que Jesus foi um homem igual a mim, 100% homem igual a mim, sujeito às falhas, aos pecados, nós começamos a ganhar mais essa realidade do que é o verbo, a palavra, o verbo encarnado de Deus. O Senhor percebeu em seu espírito. Então entenda, irmãos, que nós também podemos perceber as coisas em nosso espírito, certo? Então, essa sensibilidade espiritual é o que muitas vezes nós chamamos de ouvir o Espírito. Outro exemplo fácil, eu vou usar uma palavra. Essa transação espiritual está em Romanos 8, no versículo 16, que lá diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas aí, uma transação espiritual. Então não ocorre na esfera das emoções da alma, no espírito. E vamos avançando. Quando uma pessoa, irmãos, isso é importante, quando nós cremos no Senhor, e até muitas vezes irmãos que se convertem, ou o Senhor vai lá e o toma para si, escolheu ele antes da fundação do mundo, mas no tempo, uma pessoa mais velha, por exemplo, é até melhor eu exemplificar assim. Ela nasce de novo, não é isso? Ela nasce do alto. E assim como uma criancinha, um bebê que está aí, ele precisa aprender o quê? Ele vai aprender a caminhar, ele vai aprender a falar, vai aprender a ouvir, não é isso? Irmãos, quando você nasceu de novo, o que o Senhor almeja e anela de você, de nós? Que nós possamos aprender a cada dia a caminhar com Deus, a falar com Deus e também aprender a ouvir Deus. Porque nós nascemos bebês. A questão espiritual, a questão da nossa alma, do nosso corpo, tudo vem primeiro. Nós já vamos amadurecendo primeiro. Não é isso? A alma, nossas vontades vai crescendo primeiro, mas quando o Senhor nasce de novo, o que quer dizer nascer? Nascer um bebê, um Cristo bebê, novo. Aí o Senhor anela isso. Assim como uma criança aprendendo a andar, nós possamos aprender a andar com Ele, falar com Ele e principalmente ouvir Ele. Porque muitas vezes nós falamos e não aprendemos a ouvir o Senhor. Ouvir Deus, irmãos, tem um termo, é reconhecer impressões ou sensações, percepções que ocorrem lá no mais profundo do nosso ser. Porque quando você percebe, irmãos, essa voz, você fala: esse é o Senhor. Essa é a voz do Senhor. Essa é a resposta que eu estava esperando. Aí você reconhece no seu espírito que é o Senhor, a voz do Senhor. Para avançarmos aqui, um segundo ponto está em João, capítulo 14, versículos 25 e 26, que diz assim: isso vos tenho dito, ainda estando convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então veja, o Espírito ensina, o Espírito fala e ele nos lembra das palavras do Senhor. Ainda passando para o terceiro ponto, em Apocalipse capítulo 2, aqui ele vai falar... inicia a falar das igrejas, mas usando o exemplo de Éfeso. Então no versículo 1 de Apocalipse 2 diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve, aí essas coisas diz. Lembra que nós estamos focando aqui, irmãos, em ouvir e reconhecer o falar do Senhor. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E lá no final das cartas nós sabemos
O que ele diz? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Senhor fala por meio do seu Espírito. E essa expressão, quem tem ouvidos para ouvir, é óbvio que não tem a ver com o nosso ouvido, os naturais, mas é aquele cujo Espírito, por isso, irmãos, a atenção à palavra do Senhor. O Espírito está sensível, pronto. É um Espírito apto para perceber e ouvir o Senhor. Então o Senhor nos convida o quê? A aguçarmos o nosso Espírito. E o mais difícil, aquietarmos a nossa alma, nossos pensamentos, que tanto nos atrapalha. E aprendermos a reconhecer essas impressões, as marcas que o Senhor deixa em nosso espírito. Seriam duas histórias interessantes, mas devido ao tempo, o sentimento é aplicar essa história do cego de nascença, que todos conhecem, talvez tão mais profundo que eu, pelo tempo, devido ao tempo decorrido que eu tenho, como cristão. Mas em João, no capítulo 9, vamos ler aqui os primeiros versículos em relação a essa história do cego, de nascença. Então acompanhe comigo, o capítulo 9, versículo 1 diz: é importante, irmãos, cada detalhe. Caminhando Jesus, olha só, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Prestem atenção nisso. Essas palavras o Senhor falou aos seus discípulos. Nós acabamos de ler, mas lembra de uma coisa. O cego estava ali, correto ou não? O cego estava ali, ouvindo. Isso é muito importante. Ele não via o Senhor, mas ele ouvia. No versículo 6, tendo dito isso, o Senhor cuspiu na terra, fez lodo com a saliva e aplicou os olhos do cego. Depois disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E olha a sequência. Olha a sequência, irmãos. Ele foi, lavou-se lá, e voltou vendo. Ele não foi vendo, ele só ganhou a vista depois que ele se lavou. Então ele voltou vendo. Isso é importante. Ele ouviu a voz do Senhor, mas ainda não tinha visto o Senhor. Perguntaram então, João 9:10, como foram abertos os teus olhos? Irmãos, essa resposta, eu não sei o seu coração, ela me encheu os meus olhos de lágrimas. Como foram abertos os teus olhos? O homem chamado Jesus. Não é isso? Está no 10 ou 11 esse? No 11. Amém. Aqui, exatamente. O homem chamado Jesus. Irmãos, quantos de nós nessa manhã podemos responder o seguinte: quem foi que nos abriu os olhos? O homem chamado Jesus. Irmãos, isso é muito significativo, porque esse homem foi glorificado, esse homem foi obediente até a morte de cruz. Ele deu seu sangue voluntariamente por nós. Então, quem abriu os nossos olhos um dia foi o homem chamado Jesus. Louvado seja o Senhor. Então ele fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me, estou vendo. Então lembre-se, ele voltou vendo. Isso vai ser importante para nós compreendermos. João 9:12 diz: disseram-lhe, pois, onde está ele? Jesus, ele pergunta. Eles perguntando para ele. Ele respondeu: eu não sei onde ele está. Aliás, ele podia até ter dito o seguinte, acompanhe comigo esse contexto, irmãos: eu nem sei quem é ele. Se eu olhar, eu não vou saber quem é. Por quê? Eu ouvi a sua voz, mas eu não vi. Então depois começa toda essa conversa com os fariseus,
eles vão perguntar até para os pais do rapaz, né? Enfim, lá no 9:21 diz assim, pergunta para ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Então essa conversa vai, eles começam a questioná-lo, o ex-cego repete as mesmas palavras, e lá no versículo 35, João 9:35 diz assim, olha só, irmãos, ouvindo Jesus que o haviam expulsado da sinagoga, encontrando-o, aí, parênteses, as sinagogas, eu não vou entrar em detalhes, tiveram origem lá na Babilônia, e uma origem até, eu posso dizer, com boas intenções, de cultuar a Deus, de adorar a Deus, certo? Mas, o que aconteceu? E nós agora vamos aplicar para esse momento que nós vivemos no meio cristão. Lucas 4, se você ler vários versículos a partir do 16 ali, mas especialmente no versículo 22, pois irmãos podem ler Lucas 4 a partir do 16 até o 30, mas Lucas 4 no 22, diz assim, eles perguntaram, não é este o filho de José? Na sinagoga. O que pode acontecer conosco, irmãos, em relação ao Senhor? Ele nos tornar muito familiar para mim. Quem é o Senhor para você, Rogério? É o meu Salvador maravilhoso. E eu fico nessa. Irmãos, lembra que o Senhor, representado e tipificado pela terra de Canaã, ele tem riquezas insondáveis, inescrutáveis. Então esse Cristo, ele tem que ser todo dia, a cada respirar, novo para mim. Ver o Senhor de maneira renovada não é uma fala, porque aqui está um exemplo de familiarizar. Você familiariza, você estaciona e fala, está muito bem assim, meu Senhor, meu Salvador. E você não avança em querer mais. As suas riquezas são insondáveis, então eu quero mais, Senhor. Peça ao Senhor e você vai descobrir a cada manhã o quanto Ele é mais novo e mais rico. Louvado seja o Senhor. Agora, no versículo 28 e 29 de Lucas 4, diz assim, todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Nós sabemos que não aconteceu, ninguém jogou o Senhor ali abaixo, não era a hora ainda dele. Mas irmãos, em muitos contextos, hoje, querem precipitar o Senhor. Aí, você pode interpretar de várias maneiras. Mas em muitos lugares, ambientes, entre aspas, cristãos, vão sendo, colocando o Senhor na beira desse precipício, e outras coisas vão entrando. E quem estava lá nas sinagogas? Lucas 6, versículos 6 e 7 diz assim, sucedeu que em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se-lhe um homem, cuja mão direita estava ressequida. Aí quem estava lá? Os escribas e os fariseus, certo? Observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Então nós temos aqui um contexto do que foi acontecendo com a sinagoga, que originalmente era para adorar a Deus. E começou-se assim, mas foi acontecendo várias coisas. Aí pensem comigo, irmãos. Nós lemos lá antes. O Senhor ouviu falar que ele tinha sido expulso da sinagoga, não foi isso? Aí que ele foi procurar o ex-cego. Será que o Senhor não esperou justamente esse momento, irmãos? Será que ele não aguardou até que essa pessoa estivesse fora daquele contexto, da sinagoga? Para então ele se revelar de uma forma nova. De uma forma nova. Se aquele cego estava na sinagoga, não era a primeira vez que ele estava na sinagoga. Era o contexto que ele vivia. Mas quando o Senhor ouviu falar que expulsaram ele de lá, o Senhor falou, agora eu vou procurá-lo. Isso é muito significativo. Sim, aí no versículo 35, Jesus encontra com ele e diz, crês tu no Filho do Homem? Aí 36, o ex-cego diz,
Quem é, Senhor, para que eu nele creia? Curioso, irmãos, o Senhor não explica nada, nada. Ele não faz um discurso para esse ex-cego. Ele apenas diz assim, no 37, já o tens visto e é quem fala contigo. Olha a reação imediata no versículo 38 desse homem. Creio, Senhor, e o adorou. Considerem comigo, irmãos, o Senhor não explicou nada. Para Nicodemos, o Senhor explicou algumas coisas, né? Muita coisa. Até para a mulher de Samaria, samaritana à beira do poço, muitas coisas. E naqueles em caminho de Emaús, então, varreu as escrituras para eles, muitas coisas. E aqui ele não faz esse grande discurso. Não explicou nada disso, apenas disse, é o que fala contigo. E ele creu. Agora, o que será que levou esse homem a crer assim, tão prontamente? Em João 10, é muito interessante agora, o Senhor continua. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, não sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Nós temos que entender o seguinte, no capítulo 10, 9, para o 10, não há uma quebra, é toda a mesma, é a sequência do mesmo texto, certo? É a continuação direta do capítulo 9. Então, ou seja, as pessoas que estão ali são as mesmas pessoas. Quem ouviu esse início do capítulo 10 ali, o início que nós lemos agora, o cego estava ali, ouvindo, junto com os fariseus, ele estava ouvindo. Precisamos manter isso em mente. Agora o Senhor introduz uma parábola, irmãos. Observa aqui atentamente o conteúdo dela. João 10, 2 diz assim, ó. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Versículo 3. Para este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, à frente delas. E elas o seguem, por quê? Reconhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então elas o seguem por quê, irmãos? Porque reconhecem a sua voz. Então, versículo 6, diz assim, Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo, o que lhes falava. Não é curioso, irmãos, o fato de que logo após o Senhor curar um cego de nascença, aí ele escolhe uma parábola para ilustrar essa situação. O Senhor não usou o tema de visão, não usou o tema visão. Ele poderia ter feito uma conexão, né, com a restauração da vista, mas ele escolheu uma parábola cujo foco está no ouvir. Amém. Não é isso? Muito significativo. Então o Senhor menciona o ouvir pelo menos 2 vezes nesse trecho. Primeiro ele diz que as ovelhas ouvem a sua voz e depois ele afirma que elas o seguem porque reconhecem a sua voz. E aqui começamos a perceber algo muito profundo, irmãos. Não é apenas ouvir, é reconhecer. Repare também aqui nesse detalhe, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Isso pode até nos remeter a esse contexto do homem que havia sido curado da cegueira e logo em seguida expulso da sinagoga, daquele contexto. É como se o Senhor estivesse dizendo, você me seguirá, mas fora desse sistema, sem realidade. Hoje nós falamos muito de realidade. Você me seguirá, mas fora desse sistema, sem realidade. Porque hoje eu procuro e quero encontrar em você um adorador que me adora em espírito e em realidade. Amém? E o que acontece depois que ele nos chama para fora, né? Aqui no versículo 4 diz, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, o que ele faz? Vai adiante delas, e elas o seguem.
Aleluia, porque o Senhor não nos tira e não nos deixa assim ao acaso, né? O Senhor não nos abandona jamais, Ele vai adiante. E as ovelhas o seguem, não apenas porque ouvem a sua voz, mas porque reconhecem a sua voz. Essa distinção ela é muito sutil, mas essencial, né? Não se trata apenas de audição, mas discernimento. Oh, irmãos, como eu anelo que eu ganhe dessa porção e os irmãos muito mais. Como aquela multidão que Ele alimentou, e aquelas mais de 5.000, né, fora crianças e tal, que vocês hoje e eu também não saímos daqui sem esse alimento, supridos desse alimento. Então, irmãos, essa sensibilidade espiritual ela não se desenvolve apenas com doutrina, entende? Com informação. É um fruto de intimidade com o Senhor, de caminhar com Ele, nós falamos, né? De aprender a andar com Ele, a falar com Ele, mas principalmente a ouvir e reconhecer a voz dEle. Senhor Jesus. Então, ponto aqui, irmãos, não se trata de reconhecer o discurso, o conteúdo do discurso. Porque quando nós analisamos, essa doutrina é bíblica. Olha só, que sutil. Essa é, aquela não é. Isso é importante, é fundamental, mas isso aqui está muito além disso. A questão é reconhecer a voz do Senhor. Você ouve, isso aqui é um exemplo, aí você vê se já aconteceu com você, tá? Você ouve um discurso, ele está correto. Por que você diz que ele está correto? Porque ele é bíblico. Alguém abre a Bíblia, certo? Muitas vezes o discurso está correto, mas depois de ter ouvido esse discurso todo, nós não conseguimos reconhecer o tom, o timbre da voz do Senhor. Então o resultado disso é que não há um amém do nosso espírito, por isso nós precisamos desse discernimento. Comigo aconteceu. Uma vez e depois algumas vezes. Ouvi Bíblia, versículo, e pós isso não saiu de mim um amém. E fechou um amém. Eu não sabia ainda disso, reconhecer a voz do Senhor, mas aleluia pelo Espírito em nós. O Espírito nos dá esse discernimento, mas uma vida de intimidade é necessária. Talvez você, a maioria de nós, temos passado por essa experiência. Obrigado. A gente leva muitas coisas aqui e fazemos uma triagem, né, do que é certo ou errado. Mas aleluia, irmãos, o Senhor ele tem um timbre na voz dele. Que aprendamos, irmãos, a viver pelo princípio da vida, né? Para que eu perceba a vida do Senhor naquilo, o timbre do Senhor naquilo. Não se trata de analisar aí teologia, doutrinas, não é isso. O Senhor, Ele nunca falará nada contrário à sua palavra. Mas alguém abrir um versículo e falar, está na Bíblia, não está? Então a pergunta é essa, é o Senhor que está falando? Então nós podemos fazer tantas coisas, irmãos, na carne, eu estava compartilhando com os irmãos esses dias. Eu posso estar falando aqui na carne, você pode orar na carne, você pode servir na carne. Não é verdade? Verdade. Mas nós precisamos nos voltar ao Senhor, ter intimidade com o Senhor, ouvir a voz do Senhor, para não sermos aqueles que analisamos todas as coisas e passamos o nosso crivo olhando para os irmãos. Tem um fato, né? Se nós analisarmos. Imagina 2 pastores com as suas ovelhas diferentes, levam para tomar água no mesmo riacho, digamos assim. Quando elas começam a beber água, elas se misturam, não é isso? As ovelhas se misturam, tá lá os 2 pastores. Aí, sei lá a voz que ele vai dar, que ele vai falar, mas quando ele fala, essas ovelhas, na hora, elas já, eu sei a voz do meu pastor, elas vão seguir ele.
e assim acontece com o outro também, né? Então, somente, olha só, as que lhe pertencem, ouvem a sua voz, reconhecem a sua voz e seguem o Senhor. Louvado seja o Senhor. Impressionante. Elas reconhecem a voz, irmãos. E isso é fato. Parece, né, uma história, né? Uma historinha. Ah, tem as ovelhas, reconhece. Não, isso é um fato. Elas reconhecem a voz do pastor. É um exemplo maravilhoso para nós. Então é isso, ó, não somente aprendemos a conferir as coisas com a palavra de Deus. É fundamental, os bereanos faziam isso, não é isso? Só que talvez não seja suficiente, porque não vai faltar oportunidade para alguém abrir a Bíblia, falar alguma coisa, mas o tom da voz, você vai dizer, não é a voz do Senhor. Então, isso nos tem aberto os olhos e os ouvidos. Se não for do Senhor, irmãos, não podemos ir atrás daquilo. Nós não podemos seguir. Aliás, inclusive ele diz, né? Quando não reconhecem a voz, fogem dele. Fogem. Isso nós devemos fazer. Louvado seja o Senhor. Irmãos, aqui para não tomar muito tempo, e agora de fato terminou aqui o que eu tinha preparado para os irmãos, no sentido de comunhão com o Senhor e aprender a reconhecer a voz dele. Hoje, em tempos que nós vivemos, e sinto que tudo é tão ainda novo para nós, né? Quando nos ajuntamos, nós temos que ter, cada um de nós, não se eximir da responsabilidade de orarmos ao Senhor, de maneira, eu falo, para o nosso coletivo. O que o Senhor quer para esse ajuntamento de irmãos, dos seus filhos? Que todos nós, irmãos, possamos orar intensamente, principalmente para os irmãos que estão aqui à nossa frente, mas para que todos nós não voltarmos a algo velho, a ter um Cristo familiar demais, mas anelar, eu quero mais dessas insondáveis riquezas. Às vezes eu me sinto tão raso, Senhor, eu quero aprofundar em Ti. Aí termos que não é comum para nós. A gente quando ouve sobre meditar, por exemplo, fala, meditar é coisa de monge, meditar é coisa de yoga. Irmãos, meditar na palavra significa você vencer aquilo que muitas vezes nós não conseguimos, e eu disse aqui, a nossa alma e os pensamentos agitados. Será que você consegue parar para meditar em um versículo durante 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, para ver o que o Senhor de fato quer abrir para você? Irmãos, servos do Senhor, essa história de que tudo se acabou e depois só voltou, irmãos, sempre o Senhor levantou servos para poder manter um testemunho vivo dele mesmo, da sua própria pessoa, da sua obra maravilhosa. Então nós devemos nos derramar em prantos. Eu falo em prantos num sentido talvez literal ou não, mas de todo o nosso coração, porque o próprio Senhor fala, ó, você quer me encontrar? Você quer me buscar? Então é o seguinte, você tem que me buscar de todo o coração, não é assim? Todo o seu coração, de toda a sua força, com toda a sua alma. Irmãos, nós vamos reconhecer a vontade do Senhor para nós, quando de fato houver um grupo, ou na minha pessoa, na pessoa de cada um de nós, uma oração genuína diante do Senhor. Senhor, eu não quero o Senhor velho, eu não quero o Senhor como ontem. E o Senhor, eu sei que o Senhor tem algo novo, porque o Senhor nos tirou, assim como esse cego, desse contexto da sinagoga, e depois ele foi lá e apresentou para ele. Então, Senhor, o que agora eu quero te ver de maneira nova. Porque o Senhor falou, aqueles que eu tiro, né, que eu faço sair, aí eles vão reconhecer a minha voz e eu vou adiante deles. É uma palavra ótima aí. Ele é a nossa vanguarda, Ele vai à frente e nós só o seguimos, irmãos, para ter certeza que é Ele quando temos intimidade e reconhecemos, esse é o Senhor. Porque é muito fácil, irmãos, é muito fácil a questão, por exemplo, de falar assim, hoje eu vou tomar uma pinga.
Se vem esse pensamento para quem tem problema com álcool, é muito fácil você saber, essa não é a voz do Senhor, não é verdade? Mas nas coisas espirituais, nas coisas relacionadas ao nosso viver cristão, fica mais detalhado, é mais refinado, exige-se de nós mais intimidade. Porque falar com alguém, por exemplo, aí o João pode me ajudar, é em Gálatas que ele fala assim, essa persuasão não vem daquele que vos chama. Acho que é os Gálatas, né? Eu acho que é. Quem chama alguém é porque fala, não é? Aí ele fala, essa persuasão, essa voz, não vem daquele que vos chama. Em Hebreus 1, fala que Deus falou de muitas maneiras, aos pais, pelos pais, e nesses últimos dias, ou seja, até o último dia, Ele vai nos falar por quem? No Filho. A voz do Filho, é falar. Como que eu vou identificar essa voz? Reconhecer a voz do meu grande pastor. Como? Primeiro, eu sou dele. A Bíblia fala o seguinte, nós não pertenço mais a mim. Eu não sou de mim mesmo. Ele pagou um alto preço por mim. A partir desse momento de intimidade, eu começo a ouvir a voz do Senhor. E eu quis compartilhar isso, pedir para os irmãos para compartilhar isso. Para mim, me tocou muito pelo seguinte. Nós todos, irmãos, somos, vou estar finalizando, né? Severamente, muitas vezes somos atacados pelas tentações. E aquele que quer nos roubar, matar e destruir, ele sabe exatamente a sua fraqueza. E é lá que ele vai tocar o dedo dele. Certo? E muitas vezes, e nós sabemos, ele não vem devastando tudo. Ele vem sutilmente. Até mesmo você vivendo aqui falando, eu vivo a vida da igreja. Mas talvez venha uma voz que você entende que é a voz do Senhor, mas pode ser que não. Então, irmãos, intimidade, caminhar com Deus, aprender a falar com Deus e principalmente aprender a ouvir e reconhecer a voz do Senhor é que vai nos fazer andar de maneira nova com Ele. Eu anelo isso para a minha vida, anelo para a vida dos irmãos e que seja o tempo dele, porque por mim, nós já falaríamos, né, Ronaldo? Tem que ser assim, porque assim vai dar certo. Não é assim. Nós precisamos nos derramar. Se vocês estudarem, vão ver que todas as igrejas que Paulo tanto lutou foram formadas saudáveis, ou tornou saudáveis na dedicação dele por muita dor e lágrimas. Elas foram geradas. E não pense que conosco vai ser diferente. Então, que nós possamos orar uns pelos outros, orar pelos irmãos que estão à nossa frente, para que o Espírito tenha total liberdade. Nós queremos ser conduzidos por esse que vai adiante, que é o nosso vanguarda. Queremos ouvir o falar do Filho e nada mais, irmãos, porque qualquer coisa pode nos atrapalhar. Louvado seja o Senhor. Amém.